Bem-vindo ao canal A Voz de Deus. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de nossos vídeos. Livro de Gênesis, capítulo 41. 2 anos depois, o faraó sonhou que estava em pé, ao lado do rio Nilo. Do rio saíam 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar entre os juncos. Logo saíram do rio outras 7 vacas, feias e fracas, que se juntaram às primeiras na margem do Nilo. Então as vacas feias e fracas comeram as vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Depois o faraó voltou a adormecer e teve um segundo sonho. Viu 7 espigas de trigo, gordas e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois cresceram outras 7 espigas, fracas e queimadas pelo vento do leste. Em seguida as espigas fracas engoliram as espigas gordas e cheias. Então o rei acordou de novo e viu que era um sonho. Na manhã seguinte ele estava preocupado e por isso mandou chamar os adivinhos e os sábios do Egito. Ele lhes contou o seu sonho, mas nenhum deles conseguia interpretar o sonho. Então o chefe das bebidas disse a Faraó: "Lembro-me hoje do mal que fiz. Um dia o faraó estava irritado comigo, o seu servo, e me mandou prender juntamente com o chefe dos padeiros. Cada um de nós teve um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha o seu próprio significado. Estava lá conosco um jovem hebreu, que era servo do capitão da guarda. Contamos os sonhos a ele e nos explicou o significado de cada sonho. Tudo aconteceu exatamente como ele tinha falado. Eu recuperei o meu antigo emprego, mas o outro foi empalado." Então o faraó mandou chamar José, e rapidamente o tiraram da cadeia. José fez a barba, mudou de roupa e se apresentou diante do rei. O faraó lhe disse: "Tive um sonho, e ninguém foi capaz de interpretá-lo. Ouvi falar que você é capaz de dizer o significado dos sonhos." José respondeu ao faraó: "Eu não posso, mas Deus pode dar o significado ao faraó." Então o faraó contou a José: "Sonhei que estava em pé ao lado do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas gordas e belas e começaram a pastar entre os juncos. Depois, saíram do rio mais 7 vacas que tinham muito mau aspecto, feias e fracas. Nunca tinha visto vacas tão feias em todo o Egito. A seguir, as vacas fracas e feias comeram as primeiras 7 vacas e gordas. Mas não se notava que as vacas fracas tivessem comido as outras vacas, pois continuavam fracas e feias como antes. Nesse momento, eu acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de trigo cheias e bonitas, que cresciam num só pé de trigo. Mas também cresceram 7 espigas secas e queimadas pelo vento do leste. E as espigas secas engoliram as espigas cheias e bonitas. Contei isto aos meus adivinhos, mas ninguém pôde me falar o seu significado." Então José disse ao rei: "Os 2 sonhos referem-se à mesma coisa. Deus está querendo falar ao faraó o que ele vai fazer pronto. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos bons. É o mesmo sonho. As 7 vacas fracas e feias que saíram do rio depois das outras são 7 anos maus. As 7 espigas queimadas e secas têm o mesmo significado. Elas representam 7 anos de fome. Deus está querendo mostrar ao faraó o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita comida em todo o Egito. Depois desses 7 anos, virão 7 anos de fome, e todos no Egito esquecerão dos anos em que havia grande fartura. A fome vai arruinar o país. Ninguém se lembrará da fartura que havia antes por causa da grande fome que se virá a seguir. A razão dos sonhos serem 2 é esta: Deus já decidiu fazer isso e tudo vai acontecer muito depressa. Portanto, o faraó deve agora procurar um homem sábio e inteligente e dar-lhe o cargo de dirigir o país. O faraó deve também nomear supervisores para recolherem 1/5 parte do que se produz no Egito durante os anos de fartura. Eles devem recolher toda a comida que puderem durante os anos bons que estão para vir, e armazenar o trigo, sob o controle do faraó, em cidades determinadas e guardá-lo. A comida vai servir de reserva para a terra durante os 7 anos de fome, que vão vir sobre o Egito. Assim o país não morrerá de fome." O faraó e todos os seus oficiais aprovaram o plano. Então o faraó disse aos seus ministros:
não poderíamos encontrar outro homem como este, um homem em que está o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: visto que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão sábio e inteligente como você. Ficará encarregado do meu palácio e todos obedecerão às suas ordens. Só eu, que sou rei, terei mais poder do que você. Depois o faraó disse a José: olhe, concedo a você autoridade sobre toda a terra do Egito. A seguir, o faraó tirou o anel real da sua mão e o colocou na mão de José. Mandou que lhe dessem roupas de linho fino para ele se vestir, e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Depois lhe disse que subisse para a segunda carruagem real, e as pessoas fossem na frente dele gritando: abram o caminho! Assim José foi nomeado governador de toda a terra do Egito. O faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem a sua autorização ninguém poderá fazer nada em todo o Egito. Depois o faraó deu o nome de Zafenate-Paneia a José. Também lhe deu por esposa Asenate, a filha de Potífera, sacerdote da cidade de On. Assim José ficou governando todo o Egito. José tinha 30 anos quando começou a servir o faraó, o rei do Egito. Ele saiu da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu muita comida. Então ele ajuntou toda a comida que sobrou durante os 7 anos em que houve fartura na terra do Egito, e a armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava a comida que recolhia dos campos daquela região. Então José armazenou muito trigo, tanto como a areia do mar. Havia tanto trigo que José deixou de medi-lo, pois era muito. Antes de chegarem os anos de fome, José teve 2 filhos com Asenate, a filha de Potífera, o sacerdote da cidade de On. José chamou o seu primeiro filho de Manassés, porque disse ele: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e a família do meu pai. Ao seu segundo filho deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me deu filhos na terra onde tenho sofrido. Os 7 anos de fartura na terra do Egito acabaram, e começaram os 7 anos de fome, tal como José tinha dito. Havia fome em todos os países, mas em toda a terra do Egito havia comida. Quando começou a faltar comida em todo o Egito, as pessoas começaram a pedir trigo ao faraó. O faraó lhe respondia: vão falar com José, façam o que ele falar. Quando a fome se espalhou por todo o país, José abriu os armazéns e começou a vender trigo aos egípcios, pois cada vez mais havia fome em todo o Egito. Pessoas de todo lugar vinham ao Egito para comprar trigo de José, porque havia muita fome em toda parte. Aproveite o momento para se inscrever no canal A Voz de Deus e ative o sininho para receber as notificações de nossos vídeos.